deixa eu perguntar algo para vocês. Quem aqui gosta de assistir filme? Quem gosta de assistir filme? Quem gosta de assistir filme? Eu gosto de assistir filme. Não é todo mundo que gosta de filme, né? Quem gosta de assistir novela aqui? Quem gosta de assistir novela, irmãos? Não precisa ficar com medo, vamos lá. Quem gosta de assistir novela bíblica? Amém, irmãos, é bênção. Novela bíblica é bênção também, né? A gente não pode assistir alguns tipos de novela que não vão edificar a nossa vida, não é bom nós assistirmos, né? Quem gosta de ler livros? Amém? Enfim, quem gosta de uma história afinal? Quem gosta de uma história bem contada? Não é bom nós ouvirmos histórias? É muito gostoso nós ouvirmos histórias, não é verdade? E deixa eu falar algo para vocês. Vocês sabiam que as histórias, eles têm alguns papéis nas histórias, alguns personagens nas histórias? Primeiramente, nós temos o ator principal, ou a atriz principal, que vai ser o mocinho, a mocinha. Mas, atualmente, nós também temos muitos vilões como atores principais, não é verdade? Se você pega, por exemplo, o filme do Batman, o Batman é o ator principal, ele vai ser o mocinho. Toda a história está sendo contada através da vida dele, dos olhos dele, e ele deve brilhar na história. Vocês não concordam com isso? O Batman está ali, ele tem que brilhar. Tá bom. Um outro exemplo para vocês. Quem aqui assistiu Titanic? Levantem a mão, irmãos. Poxa vida, quer dizer que na época eu peguei 3 meses de espera para nada? Não era todo mundo que estava querendo ver? Amém. Quem aqui chorou? Eu chorei. Eu vou ser sincero. Não, eu não chorei. Escorreu suor dos meus olhos. Que homem não pode chorar, não é o que falam? Tudo bem. Mas vocês se lembram dos personagens principais do filme Titanic? Quem aqui se lembra dos personagens principais do filme Titanic? Quem pode falar o nome? Jack e a Rose. Legal, maravilha, vocês acertaram. Mas alguém se lembra do papel do vilão do filme Titanic? O nome dele? Eu não lembro também. Mas deixa eu falar uma outra coisa para vocês, deixa eu explicar. O papel daquele vilão é o papel do coadjuvante. E o que o coadjuvante faz? Ele tem que fazer de tudo para que o papel principal brilhe naquele filme. Se o coadjuvante quiser brilhar mais do que o papel principal, ele está errado. Porque ele não pode, de acordo com o filme, de acordo com o diretor, por exemplo, tá uma cena lá em que o Jack estava com a Rose falando, Rose, como que eu te amo? Aí o coadjuvante todo feliz aparecer, opa, eu também te amo. Não pode. Ele não tem muitas falas, ele não é o papel principal. A função do coadjuvante é fazer o quê? O papel principal brilhar. Aí vocês podem estar me perguntando, esse pastor está meio sem um parafuso na cabeça. Por que ele está falando a respeito de filmes se nós estamos no Dia das Mães? Por que o pastor está falando de filme, papel principal, coadjuvante, quando nós estamos no Dia das Mães? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para todos nós refletirmos nessa noite. Ser mãe não é ser coadjuvante dos nossos filhos? Por exemplo, quem aqui conhece ou já ouviu falar no Albert Einstein? Vocês sabem quem é a mãe do Albert Einstein? Não faço a mínima ideia. Vamos para o meio cristão. Quem aqui já ouviu falar do Billy Graham, grande pregador do século XX, evangelista? Vocês sabem o nome da mãe do Billy Graham? Ninguém faz nem ideia. O Pelé, jogador de futebol, famosíssimo, rei do futebol, todo mundo conhece? Qual é o nome da mãe do Pelé? Mas vocês não concordam comigo também que se não fossem as mães dessas pessoas, eles não estariam ou não chegariam onde eles estão, ou onde eles estão hoje, né, pelo menos, onde eles chegaram? Com certeza, a mãe teve um papel fundamental na vida desses homens, e nós podemos citar também na vida de muitas mulheres, mas a mãe muitas vezes é coadjuvante de seus próprios filhos, porque o filho é quem brilha no lugar da mãe. E ser mãe é exatamente isso. Ser mãe é se sacrificar para que o seu filho possa brilhar no seu lugar. E queridos, como as mães ficam felizes
em ver os seus filhos brilhando. Uma mãe fica contente em ver seu filho se formando, ver seu filho estudando, ver seu filho se capacitando cada vez mais. Essa é a grande alegria de mãe. Às vezes, os pais talvez não se sacrificam tanto quanto uma mãe se sacrifica. É lógico que não podemos generalizar, mas na grande maioria das vezes, uma mãe se sacrifica muito mais do que um pai. Eu posso falar por mim mesmo, que muitas vezes a minha filha levanta de madrugada, quem levanta é a minha esposa, porque às vezes eu viro de lado e volto a dormir. Mãe tem esse amor sacrificial. É um amor que nos lembra o amor de Deus por nós. Mas hoje eu gostaria de falar a respeito de uma mãe específica, que é uma mãe da Bíblia, que foi quem? Maria. Por isso que eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo em Lucas, versículo 26 até o 43. Vamos ler comigo, por favor, as Escrituras? Amém. Ele diz aí o seguinte: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e colocou-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, versículo 39, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Podemos encerrar por aqui a leitura de hoje. Eu gostaria de ler com os irmãos neste momento. De orar com os irmãos neste momento. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Estamos aqui na sua presença neste momento para lhe pedir, Senhor Deus, que a tua mensagem possa entrar nos nossos corações, Senhor Deus, e que nada venha nos roubar a atenção para a tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor possa falar com a tua igreja, assim como o Senhor falou comigo nessa semana acerca dessa mensagem, Senhor Deus. Em nome de Jesus é que eu lhe peço, amém. Queridos irmãos, vamos fazer uma pequena análise a respeito da vida de Maria. Ela era uma jovem, provavelmente 16, 17 anos, não passava dos 20 anos de idade, quando de repente apareceu um anjo na sua frente. Ela estava fazendo as suas coisas, queridos irmãos, e de repente apareceu um anjo
que lhe disse: Maria, eu tenho um presente para te dar, algo muito especial, que é um filho. Maria, então, pensou consigo mesma: meu Deus, o que eu faço agora? Como isso pode acontecer na minha vida se eu não tenho alguém, se eu não tenho relação com ninguém? Como posso? Mas Deus realizou um milagre e a engravidou através do Espírito Santo. Algo fácil. Ela era uma jovem cheia de sonhos, cheia de planejamentos. Ela estava já com o casamento dela marcado. Por quê? Ela já era noiva. Ela estava desposada de José. Naquele tempo, era mais ou menos assim que funcionavam as coisas. Você pedia alguém em casamento, você se tornava noivo daquela pessoa, e depois de um ano, o casamento seria concluído. Então Maria estava no meio dos preparativos. Provavelmente ela estava pensando no bolo do casamento. Brincadeira, não sei se naquela época eles pensavam nessas coisas, mas ela estava pensando junto com José, sonhando, tendo a sua vida maravilhosamente bem, feliz, alegre, quando de repente lhe veio uma mensagem do Senhor pedindo para ela, para que ela pudesse abdicar de todos os seus sonhos para viver os sonhos e os planos de Deus para a sua vida. Olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Mas, pensem comigo, queridos irmãos, os sonhos de Deus para a vida daquela jovem, para a vida daquela moça, poderiam acarretar inúmeras consequências. E quase acarretaram inúmeras consequências. Porque José, ao ver que Maria estava grávida, pensou o quê? Em se separar dela. Imagina, Maria aceitou os sonhos de Deus para a vida dela, de gerar Jesus dentro do seu ventre, mas ela poderia perder o casamento, ela poderia ficar difamada, ela poderia ter inúmeras pessoas falando mal dela, mas ela não se importou, porque ela escolheu ser coadjuvante da sua própria história, deixar de ser protagonista da sua própria história, para viver os sonhos de Deus para a vida dela. É interessante, porque o que nós vemos posteriormente na Bíblia? Que depois dessa passagem, pouco se fala de Maria nas Escrituras. Vejam que engraçado que acontece no versículo 38. Primeira coisa que Maria diz, ela fala o seguinte: então disse Maria, aqui está o quê? A serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E posteriormente, olha que engraçado, no versículo 43, que quando ela vai encontrar Isabel, a sua parenta, como Isabel se refere a ela? E de onde me provém que me venha visitar? Quem? Maria? Não, a mãe do meu Senhor. Vocês estão conseguindo reparar aqui, irmãos? Vira para o irmão do seu lado e fala o seguinte: Maria deixou de ser quem era para se tornar a mãe do nosso Senhor. Falem, irmãos. Fiquem à vontade. Maria deixou de ser quem era para se tornar a mãe do nosso Senhor. Que coisa, né, irmãos? Vocês são mães, nós temos mães aqui. Mas não é verdade que quando a gente vai visitar a nossa mãe com os netos, aquele apego, aquele amor, ou aquele primeiro contato caloroso, deixa de ser para a mãe e passa para o neto? As pessoas
quando vão ver os seus netos, elas acabam, ô meu neto querido, oi filha, tudo bem? Ó, tem coisa lá, fica à vontade. Com a minha mãe acontece muito disso quando ela está vendo a Jaqueline. Lívia, meu amor, vem cá, dá um abraço na vovó. Oi, Jaque. Porque ser mãe é se tornar coadjuvante dos nossos filhos. Você deixa de brilhar, seu filho passe a brilhar no seu lugar. Isso é amor. Isso é amor sacrificial que toda mãe geralmente faz. Dá até dó, irmãos. Às vezes a mãe vai para receber aquele abraço e aí a pessoa, ô neném, é normal. E aqui aconteceu também com Maria, ela deixou de ser Maria para se tornar a mãe de Jesus. É claro que Maria se tornou a mãe mais conhecida de toda a história, tenho quase certeza disso. Mas duas coisas que são importantes de se pontuar aqui nessa noite. A primeira delas é que muitos têm colocado Maria erroneamente no papel principal. Porque Maria não é o papel principal. Na história da humanidade, na história das Escrituras, nós vemos a palavra apontando para a salvação que existe em Jesus, de Gênesis a Apocalipse. E muitos têm, às vezes, adorado Maria, venerado Maria. Mas isso não é certo, porque as Escrituras em nenhum momento nos ensinam a respeito dessas coisas. Queridos, imaginem comigo a seguinte cena. Essa aqui, ó. Olhem para mim, por favor. Imaginem a seguinte cena. Maria, se ela estivesse viva hoje, eu tenho certeza absoluta que ela falaria: não olhem para mim, olhem para o meu filho, olhem para Jesus. Não orem para mim, eu não sou capaz de responder orações. Olhem para Jesus, olhem para Ele, porque Ele é a salvação do mundo. Esse é o primeiro ponto errado. E um segundo ponto errado, talvez seja o de nós não considerarmos a história de Maria, não falarmos a respeito dessa personagem das Escrituras, o que também é errado, porque Maria foi e é uma personagem importante na história da humanidade, na história bíblica, mas com certeza absoluta, até mesmo ela, se estivesse viva, falaria: eu sou apenas uma coadjuvante do meu filho Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, porque Ele morreu naquela cruz por mim e pelo restante da humanidade. Aleluia! Dá um glória a Deus aí, irmão. Fala, glória a Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados e foi Jesus que morreu. E Maria está contente, ficou feliz por isso. Poucas vezes nós vemos Maria aparecendo nas Escrituras. O próprio Jesus mostrava que ele era o caminho e não Maria. A salvação pertencia a ele e pertence somente a ele, não a Maria. A adoração, ele é o nosso único intercessor. Ninguém mais pode interceder por nós, porque são todos coadjuvantes do personagem principal, que é Jesus. Não adianta orar para Pedro, não adianta orar para Paulo, para o pastor Hudson, para seja lá quem for, porque Jesus é a nossa salvação. Ele é o personagem principal e toda a honra, toda a glória devem ser dadas para Ele. Cristo é que tem que brilhar nas nossas vidas. Agora, queridos, pensem comigo uma outra coisa. Maria, não devemos adorar Maria, não devemos orar para ela, não devemos venerar para ela, porque de acordo com as Escrituras nós vemos que ela não deve ser digna de qualquer adoração. Mas quais são os aprendizados
ou qual é o aprendizado principal que nós precisamos ter a respeito de Maria? Qual é o aprendizado principal que nós podemos ter com Maria, aprender com ela? Vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? E aí, eu vou responder essa pergunta para vocês com uma pergunta. Quem tem sido o ator principal da sua vida? Quem tem sido o protagonista da sua história? Jesus ou o eu? Irmãos, essa semana eu estava meditando a respeito da palavra, eu estava orando a Deus para que Deus me trouxesse uma mensagem, e essa palavra, coadjuvante, tocou como uma flecha em meu coração quando eu pensei na história de Maria. Eu orei ao Senhor e pensei, Pai, quem tem sido o personagem principal da minha história? E vejam, queridos irmãos, que a Bíblia não é, como muitos dizem aí fora, um livro de ficção. Não é gibíblia, como muitos falam. Ela é a história verdadeira da humanidade. Esses homens e essas mulheres que estão nessas páginas viveram o que nós vivemos atualmente, só que numa época anterior à nossa. Isso daqui, irmãos, é o livro das nossas vidas. A Bíblia diz respeito à minha vida, à sua vida, querido irmão. E vejam que o principal personagem da história da humanidade é Jesus de Nazaré. Jesus, o Galileu. Jesus, o Cristo que morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados e pelos pecados de toda a humanidade. Quem teve algum feito mais importante do que o de Jesus na história? Me digam. Pelé fez grandes coisas? Fez 1.200 gols, mas quem morreu por nós naquela cruz foi Jesus. Albert Einstein fez grandes coisas? Sim, descobriu fórmulas matemáticas, mas quem morreu naquela cruz por mim e por você foi única e exclusivamente Jesus. E como nós temos dado a nossa vida para que Jesus brilhe cada vez mais? Irmãos, nós precisamos aprender com Maria em sermos os coadjuvantes das nossas próprias vidas e deixar Jesus no papel principal, dirigindo todas as coisas. Sabe por quê? O que a palavra nos diz? Que nós não somos capazes de brilhar por nós mesmos. O brilho e a luz vem toda de Jesus. Se a gente quer brilhar, se nós queremos brilhar por nós mesmos, nós vamos estragar o filme. Fala para o irmão do seu lado aí, se você quiser brilhar por si mesmo, você vai estragar o filme. Você vai estragar o filme. Você vai estragar o filme. Sabe por quê, irmãos? Eu posso dizer isso com a maior convicção. Todas as vezes que eu quis brilhar na minha própria história, no filme da minha própria história, eu só me decepcionei e eu só decepcionei as pessoas que estavam ao meu redor. Com certeza absoluta que a história de muitos aqui se parecem com a minha. Muitos estão querendo brilhar e destruindo a história, destruindo todas as coisas. E aí, irmãos, para nós encerrarmos a mensagem de hoje, eu gostaria de perguntar novamente para vocês: quem vocês têm sido na história de vocês?
Qual tem sido o papel que vocês têm desempenhado? Porque nas minhas orações, nos meus questionamentos com relação a Deus nessa semana, eu perguntei: Senhor, quem eu tenho sido, Pai? Como eu já falei aqui. Será que eu tenho sido coadjuvante? Será que eu tenho buscado brilhar mais do que Jesus? Será que eu tenho buscado os meus desejos, os meus anseios, a minha própria vida? Ou será que eu tenho feito como Maria, que aparece poucas vezes nas Escrituras? Nós vemos Maria posteriormente, mas na crucificação de Jesus e na ressurreição dele. E se encerra por aí a história de Maria. E depois na sua ascensão, quando ele subiu aos céus. Maria não é um personagem principal, mas ela foi o quê? Uma feliz coadjuvante da história de Jesus. E por ser essa coadjuvante, o que Deus fez? Honrou o nome de Maria. Ela se tornou uma mulher bem-aventurada, um exemplo, ela participou da história. E ao orar a Deus, ao buscar as informações necessárias a respeito do texto, eu ficava: Senhor, eu tenho sido coadjuvante, eu tenho tentado brilhar no lugar de Jesus. O que eu quero para mim? Eu não sei com relação a vocês, queridos irmãos, mas Deus tocou profundamente no meu coração através do Espírito Santo. E prestem atenção aqui, por favor, queridos irmãos. Deus tocou bem profundo no meu coração e eu pensei o seguinte: eu já estou extremamente feliz de ser um mero figurante de Jesus. Se eu fosse você, eu dava um amém agora, irmão. Queridos, eu não preciso ser o coadjuvante, eu não preciso ser o papel principal, eu estou extremamente feliz de ser apenas um figurante em toda essa história, todo esse filme das nossas vidas. Vocês sabem quem é o figurante? Vocês sabem quem é um figurante num filme, numa novela, em qualquer coisa? Nós temos aqui o ator principal. Vamos imaginar o filme de Jesus, certo? Jesus está caminhando, fazendo milagres, abençoando pessoas, curando o leproso, curando os cegos. Ele é o personagem principal. As pessoas que estão ao redor dele, Pedro, Maria, a moça que toca Jesus e recebe o seu milagre, esses são os coadjuvantes. O figurante é aquele que está lá atrás, na multidão. Ele não tem brilho nenhum. Ninguém na tela está percebendo o que o figurante está fazendo. Mas ele já está feliz, porque ele faz parte daquela história. A minha história, a minha vida, o meu nome não estão nas páginas das Escrituras. E nem o de nenhum de nós aqui. Mas nós devemos ficar felizes de fazermos parte da história da salvação de Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Então, queridos, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para os irmãos nessa noite. E eu gostaria de perguntar, novamente, antes de nós encerrarmos, quem você tem sido na história? Você tem buscado os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, ou você quer viver a vida que Cristo tem para você essa noite? É uma decisão, queridos irmãos. Uma decisão da qual eu não posso tomar por vocês. Da qual o irmão que está do seu lado não pode tomar por você. É uma decisão que você precisa escolher. Mas uma coisa eu posso garantir. Essa
é a melhor decisão da vida de qualquer ser humano. Escolher que Cristo brilhe e que nós sejamos cada vez menores. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Você pode até pensar, pastor, mas na minha vida inteira eu escolhi brilhar. Eu decidi ser o protagonista da minha própria história a minha vida inteira. Eu vou falar uma outra coisa para vocês, queridos irmãos. O Deus que eu estou pregando aqui é o Deus que apaga toda a história e faz uma história nova para cada um de nós.